Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é meu canal, espero muitíssimo que vocês estejam bem no dia de hoje. Eu estou iniciando mais um vlog de leituras, eu e o meu umidificador estamos aqui para iniciar um vlog de leituras inteiro de livros de romance. Estou aqui aproveitando enquanto meu cabelo seca porque eu quero gravar um vídeo pra vocês hoje. Eu fiz essa maquiagem verde, mas eu acho que não deu muito certo, eu tava sentindo um verdinho hoje. Acho que não deu muito certo, mas vai ficar assim mesmo, porque eu não vou tirar. Então enquanto meu cabelo seca, vamos começar esse vlog porque eu separei alguns livros pra ler durante esses dias. Não sei se será possível, mas eu queria muito ler alguns livros de romance, então nada mais justo, eu acho, do que fazer um vlog de leituras lendo romances. Como vocês viram aí no primeiro take, eu separei 3 livros principais, que são livros que eu recebi nos últimos tempos. Eu vou deixar um vídeo marcado aqui no card, que é o book haul, né, livros novos que eu recebi de editoras, etc. E 3 deles estão nesse book haul, por isso é que eu queria ler, queria dar uma adiantada, sabe, nos livros que eu recebi. E eu vou tentar ler esses aqui, eles são as minhas prioridades, já mostro pra vocês. Mas eu também separei o meu Kindle, caso dê tempo de ler mais alguma coisa, porque eu tenho alguns livros de romance aqui no Kindle também. Então vamos conversar sobre os 3 livros principais. O primeiro é O Fogo da Perdição, esse romance de época. Eu não leio muito romance de época, mas eu quero dar uma chance pra esse daqui. Ele é o 4º livro de uma série e eu já li um livro dessa autora, eu confirmei. Eu li o primeiro livro dessa outra série da autora, então eu vou tentar ler esse daqui. O segundo livro eu admito que vai ser um desafio, porque ele é super grande e é Um Sinal dos Céus, da Nora Roberts. Ele tem, pra mim, uma vibe meio Virgin River, então eu espero gostar dele, espero que não seja difícil de ler, mas ele é bem maior do que os outros, então esse daqui vai ser o desafio do vlog. Um desafio no vlog tem que ter, né? Então esse vai ser o nosso desafio, ler esse livro durante esse vlog, que eu não sei quantos dias vai durar, tá? Detalhe, eu apenas vou ler e quando eu vir que o vlog tá numa quantidade boa de vídeos, aí eu paro, mas até lá a gente lê, então esse daqui é o segundo livro que eu gostaria de ler durante este vlog. E o terceiro e último livro físico é Leitura de Verão, que é o principal. Eu tô com mais vontade de ler esse daqui, ele é o principal, minha prioridade, por isso é que eu iniciei esse vlog. Eu queria muito ler esse livro, então achei uma boa ideia acrescentar outros livros nessa lista, mas esse daqui é a minha prioridade. Eu acho que eu vou começar por ele, porque eu já quero começar assim, lendo algo maravilhoso, e eu espero que seja maravilhoso, espero que alcance as minhas expectativas, mas esse daqui é a minha terceira leitura. Essas são as minhas prioridades de livro físico. Deixa eu ver aqui no meu Kindle os livros que eu acho que podem entrar nesse vlog caso eu consiga ler. Eu não gosto de falar que eu vou ler, que eu não vou ler, porque eu realmente não sei o que vai acontecer, não sei qual é o meu ritmo de leitura com esses livros, mas tem alguns livros que eu gostaria de ler aqui no meu Kindle, livros de romance. Eu vou colocar a capa deles, eu estou procurando eles aqui, mas eu vou colocar a capa deles aqui em algum lugar e comentar com vocês. O primeiro é Pôr do Sol no Central Park, que eu comecei ano passado. Foi algum dia que eu comecei aí na minha vida e eu tô em 58% dele. É só pra terminar, sabe? Pra colocar essa leitura como lida. Eu nem marquei no Scoob, no Goodreads que eu tava lendo, mas eu gostaria de finalizar essa leitura. E eu também vou colocar o outro livro dessa série, que é Amor em Manhattan, que é o primeiro. Eu acredito que esse que eu estou lendo, que é Pôr do Sol no Central Park, é o segundo livro. Eu já li o terceiro livro dessa série, acho que ano passado, no Natal. Então assim, eu tô lendo essa série totalmente fora de ordem. Talvez eu leia Amor em Manhattan primeiro, pra depois continuar o outro, pra mim que fazer sentido na minha cabeça. Mas são 2 livros que eu gostaria de ler, pelo menos pra eu finalizar essa trilogia, porque eu sei que tem mais livros nessa série, mas pra eu finalizar essa trilogia principal, tá? Então eu vou colocar esses 2 caso dê tempo de ler. E o último livro dessa lista que eu gostaria de ler, né, se um milagre acontecesse na minha vida, é Clube do Livro dos Homens, que fez muito sucesso há algum tempo atrás, eu diria alguns meses atrás. Todo mundo fala muito bem desse livro. Eu tô animada pra ler esse aqui também, espero que dê tempo de ler todos esses livros. Esse daqui é o último da lista e eu tô animada pra ler esse aqui também. É isso, gente. Estou surtada? Estou surtada. Tem outras coisas pra ler? Sim, tem outras coisas pra ler. Mas eu quero tentar ler livros de romance, porque eu acho que eu tô precisando, sabe, de umas leituras mais calmas. Tudo bem que eu gosto de ler romance quando é verão. No inverno, eu sempre puxo um pouco mais pro thriller, pro mistério, sabe? Coisas mais sóbrias. Mas eu acho que é o meu momento de ler livros de verão no inverno, porque eu não consegui ler muitos livros esse ano, porque eu acabei trabalhando, né, por um certo tempo. Então, as minhas leituras foram atrasando, sabe? Mas eu espero conseguir ler todos esses livros durante esse vlog. Esse é o início do vlog, espero muito que vocês gostem de me acompanhar. E bora ler muito livro de romance, porque eu quero tirar esses livros da minha lista de livros para ler. Então vamos nessa!
Estou melhor, passou o mal-estar que eu tava sentindo. Eu esqueci que ontem eu tomei vacina da gripe. Provavelmente são sintomas que eu tô sentindo da vacina e juntou com a minha baixa pressão. Deu ruim totalmente, tava me sentindo um lixo. E eu comecei a minha leitura de verão. Eu estou logo no comecinho, prevejo que vai ser uma leitura mais lenta do que eu tava imaginando, mas ainda assim estou curtindo. Eu vou apoiar vocês pra gente conversar sobre leitura de verão e sobre o que é que fala esse livro. Leitura de verão vai contar a história de dois protagonistas. Nós temos a January, que é a nossa protagonista feminina, e nós temos o Everett, ou Augusto, se vocês preferirem o primeiro nome, que é o nosso protagonista masculino. Os dois são escritores, mas eles são meio que polos opostos da escrita. A January escreve romances com finais felizes, best-sellers, e o Everett escreve clássicos da literatura. Ele é aquele cara mais sério, mais sóbrio, aquele escritor mais clássico. E os dois acabam meio que indo pro mesmo lugar durante o verão, no mesmo complexo de casas, e numa noite fatídica, eles falam um pro outro que eles estão com um bloqueio criativo. A January tá desiludida com a vida, ela não consegue escrever um final feliz, e o Everett tá com um bloqueio criativo, ele não consegue escrever o seu próximo livro, então eles decidem meio que trocar os gêneros. O Everett vai escrever um livro de final feliz e a January vai escrever o próximo livro de ficção clássica. Então eles acabam trocando o gênero, né, pra tirar um ou outro da zona de conforto, pra ver se sai alguma coisa. E é isso que vai contar essa história. Eles vão meio que estar juntos nessa, tentando escrever os seus respectivos livros, e claramente eles vão começar algo mais, porque é um romance, né? É isso que fala a leitura de verão. Eu estou no capítulo 4, a gente já entendeu por que é que a January está lá. Ela está completamente desiludida da vida, e a gente já entendeu por quê, mas eu ainda não sei a história do Everett, então a gente vai descobrir. Como eu falei, é uma leitura um pouquinho mais lenta do que eu tava esperando, pelo menos agora no início, mas ainda tá gostosinho, eu tô curtindo, e eu espero muitíssimo que seja um ótimo livro. Então, eu vou continuar minha leitura agora, vou fazer um chá, vou continuar minha leitura e espero que dê certo. Estou aqui para atualizar vocês com relação à minha leitura de verão, que eu finalizei hoje, quarta-feira. Eu iniciei o livro ontem e eu já finalizei hoje, mas eu vim comentar um pouquinho sobre o que é que eu achei. Ontem, logo após a minha primeira atualização desse vlog, eu já peguei o livro pra ler e ontem mesmo eu li 280 páginas. Foi muita coisa, muito mais que eu tava esperando. Eu achei que ele ia se manter naquele ritmo meio lento, mas de repente fluiu, que foi uma beleza. Então sobrou pouquíssimas páginas pra eu ler hoje. Acho que menos de 100 páginas, talvez, eu não fiz muito a conta, mas acredito que menos de 100 páginas pra eu ler hoje, e eu finalizei. Agora são 15 para as 4 e eu finalizei esse livro antes do almoço, então assim, pra vocês verem como que a minha leitura foi fluida. Esse livro é mais do que eu achei que ele fosse, porque na primeira atualização que eu fiz pra vocês, que eu falei a sinopse do livro, eu achava que ia ser uma comédia romântica entre enemies to lovers, sabe? Assim, duas pessoas que não se gostam, que depois passam a se gostar, dois rivais, né? Os dois são escritores com bloqueios criativos e eles fazem essa aposta, né? Que eles têm que trocar os gêneros literários e cada um escreve o que o outro escreve. Então eu achei que fosse uma coisa assim, bem engraçada. E eu tava bem enganada, ele é mais do que ele aparenta. Leitura de verão parece uma coisa tão leve, tão fofa, que foi o que eu achei que esse livro ia me entregar. Mas ele me entregou muito mais, porque tem umas partes bem dramáticas aqui. Não no sentido dramático de aqueles dramas clichês que a gente conhece, mas o livro vai abordar
assuntos bem complexos, eu achei. A gente lê sobre o luto, a gente lê sobre o abuso, a gente lê sobre a consequência dessas duas coisas na vida das pessoas. A gente acompanha os dois protagonistas tentando superar situações complicadas. Foi um livro que me entregou muito mais emocionalmente falando do que eu tava esperando que ele fosse me entregar. E eu adorei essa história. Gente, sério, eu adorei essa história. Eu dei 4,5 estrelas pra ele, pelo menos no Scooby, onde eu podia colocar essa meia nota, mas no Goodreads, que eu não consigo colocar essa meia nota, eu dei 5 estrelas porque eu gostei muito desse livro, assim, eu não consigo falar pra vocês coisas negativas sobre ele, sabe? Ele traz tantas coisas diferentes e ele traz um casal tão fofo. As duas personagens principais são muito complexas e muito humanas, eu diria. Elas têm defeitos e elas têm qualidades e elas estão tentando meio que lidar com a situação que elas estão, sabe? Os dois têm coisas pra superar e os dois estão se apaixonando nessa viagem de férias, entre aspas, dos dois. E aborda também um assunto bem interessante que é o bloqueio criativo. Aqui no final tem um comentário da autora, é depois do agradecimento. Então aqui, ó, tem os agradecimentos e aqui atrás tem por trás do livro. E aqui a autora coloca uma coisa muito legal que eu preciso compartilhar com vocês porque eu achei muito legal mesmo. Ela diz nesse texto que antes de escrever esse livro, ela estava passando por um período de bloqueio criativo. Ela tinha escrito alguns livros e ela tinha muitas ideias, mas ela não conseguia colocar essas ideias no papel. Então ela estava passando por um período de bloqueio criativo que eu acho que todo escritor passa em algum momento da vida. E aí ela ficou tão presa nisso e ela ficou tão incomodada com isso porque foi muito tempo que ela ficou sem escrever nada, que ela começou a achar engraçado a possibilidade dela escrever uma história sobre uma escritora com bloqueio criativo. Então ela usou o próprio bloqueio criativo para escrever uma história sobre uma escritora com bloqueio criativo. E foi daí que surgiu esse livro. E eu achei isso tão interessante porque foi um livro que foi tirado da dificuldade da autora. Ela tava com uma dificuldade imensa de escrever um livro e ela acabou escrevendo um livro sobre essa dificuldade. Eu achei muito interessante mesmo. Eu acho que isso deu um toque muito especial para a história, porque realmente a gente vê as dificuldades do escritor. Acho que todo escritor deveria ler esse livro, assim, todo escritor, escritora que gosta de livros de romance e tal, deveria ler esse livro porque é muito interessante, sabe? Eles abordam muito essa questão da escrita, o fato de que os dois escrevem em gêneros super diferentes, a diferença de como eles são tratados no mundo literário. Eu gostei bastante dessa parte, gostei bastante do romance, achei que foi super coeso. As coisas não acontecem rápido demais e as coisas não acontecem devagar demais, que eu acho que é uma coisa que algumas pessoas podem se incomodar também. Lá pra página 280, algumas coisas já tinham acontecido e depois dessa parte, né, da metade pro final, eles vão tentar ultrapassar novas dificuldades como um casal que tá começando a ser um casal, sabe? Então eu achei que o ritmo das coisas foi muito bom, achei que os assuntos abordados foram muito interessantes, achei que os assuntos abordados dentro da escrita, no sentido da escrita deles, dos livros deles, achei que foi muito interessante também, eu gostaria de saber mais sobre essas histórias. E no geral, gente, eu achei um livro muito fofo, um livro profundo, que não parecia profundo, mas é sim, e um livro que, sabe, me entreteu tão bem, mas tão bem por um dia e meio, que eu super recomendo essa leitura pra vocês, de verdade. Eu sinto que a Emily Henry, ela tem uma pegada muito Beth O'Leary, que eu não sei se eu já falei isso pra vocês, acho que não, mas as duas têm essa questão de misturar assuntos trágicos com cenas engraçadas. É como a própria vida, sabe? Às vezes a gente tá passando por um momento super difícil e aí alguém conta uma piada e a gente ri. Eu achei muito interessante porque na hora que eu comecei a ler, eu comecei a lembrar da Beth, sabe? Eu comecei a lembrar dos livros da Beth e tal, e como eu gosto da Beth, eu sabia que eu ia gostar dessa autora também. Fiquei super interessada nela, vi que ela tem mais uns 2 livros, talvez. Não, é só mais um, que é People with Meat on Vacation. Eu acho que esse livro vai ser publicado aqui no Brasil também logo mais. Então, eu com certeza vou procurar mais coisas e vou acompanhar essa autora, porque eu sinto que ela pode se tornar a próxima Beth O'Leary da minha vida. Se eu fosse comparar os livros das duas autoras pra vocês entenderem mais ou menos qual livro que mais se parece com Leitura de Verão, eu diria que da Beth o que mais se parece é A Troca, que é um livro que pega muito pelo lado emocional e ao mesmo tempo tem cenas muito engraçadas. E esse daqui foca um pouco mais no romance do que A Troca. Achei que A Troca deixou o romance um pouquinho de lado pra tratar um pouco mais das coisas emocionais e tal. E esse daqui pega um pouquinho mais no romance. Mas eu acho que eles estão no mesmo
nível de sentimentalismo, assim, sabe? Eu diria. Meu favorito da Beth é O Teto pra Dois, que eu dei 5 estrelas e favoritado. Com certeza, favoritado muitas vezes. Eu vou ler várias vezes ainda. Então foi por isso que esse daqui ficou com 4 estrelas e meia. Não comparando os livros, mas eu achei que esse aqui poderia ter um pouquinho mais de alguma coisa. Eu li, adorei a história. Precisou alguma coisa a mais que eu não sei explicar pra vocês pra eu amar esse livro, assim, pra eu favoritar. Não sei explicar, gente. É uma coisa completamente pessoal. Eu faço conteúdo de livros e eu não consigo explicar pra vocês porque é que eu não amei o livro, mas faltou alguma coisa, faltou um tempero, assim, pra ser 5 estrelas favoritado, mas 4 estrelas e meia já tá mais do que suficiente. Estou muito feliz com essa leitura e com certeza recomendo leitura de verão pra vocês. Agora eu acho que eu vou aproveitar que eu tô no pique e vou pegar o livro da Nora Roberts, que é o maior que tem nessa lista, porque eu sinto que como esse daqui teve um lado um pouco mais emocional do que eu tava esperando, acho que eu consigo me manter nesse lado emocional, que é uma coisa que eu já espero dos livros da Nora Roberts. Posso estar errada? Sim, eu posso estar errada, mas eu acredito que pela premissa e pela própria autora, o livro da Nora Roberts vai ser um pouco mais emocional. Então eu acho que eu vou pegar ele já pra gente tirar esse desafio da lista. Essa é a minha atualização de quarta-feira. Eu vou ver se eu pego o livro da Nora pra ler ainda hoje, mas eu também quero assistir uns episódios de série ou talvez ler um conto de outro livro que eu estou lendo, então eu não sei exatamente o que é que eu vou fazer agora, mas amanhã eu volto com certeza pra atualizar vocês e é claro, eu vou gravar takes nesse meio tempo, então vocês sabem exatamente o que tá acontecendo aqui nesse vlog. Espero que vocês estejam gostando. A primeira leitura foi mais rápida do que eu tava esperando, mas ainda bem porque tem muita coisa pra ler. Então é isso, a gente se vê numa próxima. Primeira atualização de Um Sinal dos Céus, porque coisas aconteceram. E eu vou tirar meus óculos pra não ficar fazendo reflexo pra vocês, mas então, coisas aconteceram nessas 92 páginas que eu consegui ler ontem, e eu não tava esperando que isso acontecesse, mas pasmem, está na sinopse que ia acontecer. Aqui na sinopse, que é muito grande, eu não vou ler tudo pra vocês, bem no finalzinho tá escrito assim: é então que Reese avista um homem e uma mulher no outro lado da margem do rio, discutindo, brigando, e de repente o homem está em cima da mulher com as mãos no seu pescoço. As autoridades vasculham a área do suposto ataque, mas não encontram nada. Nenhum sinal de luta, nenhum vestígio no solo que indicasse atividades recentes, nenhuma marca de pneu sequer. Ninguém parece acreditar nela, afinal, Reese acabou de chegar na cidade e já tinha fama de instável e ansiosa, talvez até um pouco frágil. Quem sabe seja a hora de partir de novo, de seguir em frente. Reese tem a certeza de que há um assassino na cidade. Quando uma série de eventos ameaçadores deixa explícito que alguém quer tirá-la da jogada, Reese precisa depositar toda a sua confiança em Brody, que é o nosso protagonista masculino, e em si mesma para descobrir se há de fato um assassino na cidade antes que seja tarde demais. Esse livro não é apenas um romance, esse livro é uma caçada a um assassino. E pasmem, estava na sinopse e eu não tinha percebido esse detalhe. Eu achei que fosse um livro, assim, de recuperação, de evolução, da nossa protagonista superando as suas dificuldades e se apaixonando. E eu ainda acho que ainda acho que isso vai acontecer, até porque ela está conhecendo Brody, que é um escritor muito misterioso que vive nessa cidade. E obviamente eles vão se apaixonar, até porque ele é a única pessoa que acredita nela com relação a esse ataque que ela supostamente viu. O último capítulo que eu li foi esse ataque acontecendo, ela vendo esse ataque acontecendo. Só que ela é uma pessoa nova na cidade, ela obviamente está passando por muitas dificuldades e o pessoal ainda não confia nela. Então quando ela fala que ela viu um ataque acontecer, que um homem matou uma mulher na frente dela, as pessoas não acreditam que ela está falando a verdade. E aí, gente, é que a história complica, entendeu? Porque eu não tinha noção de que esse livro ia incluir um assassino, muito menos um mistério, uma caçada a um assassino. E a Reese, ela tá começando a
se sentir confortável na cidade, e isso vai e acontece. A nossa protagonista tem várias dificuldades, ela passou por um evento traumático que a gente ainda não sabe qual é, pelo menos até não nessas 90 páginas, e ela tá tentando se recuperar disso, ela tá tentando meio que mudar de ares, sabe, e voltar a ser a mulher que ela era antes desse evento traumático, e ela vai conhecendo pessoas nessa cidade, que é uma cidadezinha minúscula, se eu não me engano, ela fala que tem 600 habitantes na cidade, alguma coisa assim. Pois é, eu não esperava, mas eu tô assim, investida no livro. Até agora eu não estou amando, mas eu acho que talvez ele possa me surpreender, sabe? É uma coisa que eu gosto, assim, a caçada ao assassino, só que não é um assassino em série, pelo menos não foi isso que eu entendi que ele é. Acho que foi um evento isolado e ela tá tentando descobrir quem é esse homem que matou essa mulher, que ela não sabe quem é, ela não sabe quem essas pessoas são, ela não conhece direito as pessoas da cidade, ela não viu o rosto da mulher nem do homem, então ela não sabe exatamente identificar quem foi, mas eu espero que esse livro me conquiste daqui pra frente. Ele tá, assim, um pouco mais lento do que eu gostaria, até porque é um livrão, né, gente? Vamos combinar. Até agora a gente só viu ela meio que se situando na cidade, então foram 100 páginas de introdução, basicamente. Eu acho que as coisas poderiam ter sido um pouco mais rápidas, mas ao mesmo tempo, se elas tivessem sido mais rápidas, talvez eu não tivesse gostado tanto, sabe? Talvez elas tivessem ficado um pouco superficial, não sei explicar pra vocês. Acho que a Nora toma o seu tempo em descrever as cenas, descrever as pessoas, ela põe muitos detalhes na história, e ela tá dando alguns indicativos, né, de que a nossa protagonista tem problemas do passado e tal. Então vamos ver o que é que me aguarda daqui pra frente. Mas essa é minha atualização, só queria compartilhar com vocês que eu li as 100 primeiras páginas, basicamente, e que essa coisa, esse acontecimento rolou, e eu não tava esperando isso, mas tava na sinopse. Eu é que fui trouxa e não li, mas agora eu sei o que esperar. Vamos ver o que vai ser de mim nos próximos capítulos dessa história. Oi, gente! Hoje é sábado e agora são 20 para as 2 da tarde. Eu aproveitei a manhã pra fazer faxina porque eu tava precisando. Limpei tudo que tinha pra limpar nos mínimos detalhes, assim, coisas mínimas que fazia tempo que eu não limpava, eu limpei hoje. Mas eu queria só fazer um comentário sobre um sinal dos céus, porque eu cheguei em 50% do livro e eu não estou tão feliz. Eu realmente não lembro qual foi o último comentário, assim, onde que eu estava quando eu fiz o último comentário aqui pra vocês, mas eu tô um pouco desanimada com esse livro agora, eu tô demorando um pouco mais pra pegar ele pra ler, porque eu estou em 50% e o casal já está junto. Não sei se vocês sabem, não sei se eu já falei aqui, mas quando eu tô lendo um livro de romance, as minhas partes favoritas são aquelas em que o casal ainda não é um casal e que o casal está se conhecendo, existe toda aquela coisa de se apaixonar, aquela emoção de se apaixonar, de se conhecer. Eu gosto muito dessa parte, só que romances em que o casal fica junto muito rápido me desanimam, porque depois que o casal fica junto, que eles viram um casal, eu não tenho muito interesse no que vai acontecer. Eu perco o interesse na história, sabe? Eu não sei se vocês também são assim, se vocês não são assim, mas eu tô bem decepcionada porque 50% da história e eles já estão juntos. O que me faz crer que o romance não é o foco desse livro. Creio que agora o foco do livro vai ser descobrir o assassino. Então, talvez eu tenha colocado esse livro um pouco errado no vlog de romance, porque eu realmente achei que ele fosse um romance. Eu não tinha lido a sinopse, sabe, direito pra entender que não era exatamente um romance. Então eu tô decepcionada e tô um pouco desanimada pra ler ele, admito. Acho que muitas coisas estão um pouco cansativas, assim, sabe?
Eu quero deixar alguns comentários guardados pra quando eu finalizar o livro, mas muitas coisas estão sendo repetidas várias vezes e isso tá me incomodando um pouco porque já tá ficando cansativo. Mas saibam que são poucas as coisas boas que eu tenho pra falar neste momento em 50%. Tanto que eu tô mais interessada em jogar Stardew Valley, como vocês viram aí, em passar o dia jogando do que lendo esse livro, que é o completo contrário do outro livro que eu li, né? O primeiro livro que eu li nesse vlog, que eu não conseguia parar de ler, assim. Eu só queria voltar pra leitura, que foi leitura de verão. Eu só queria voltar pra aquela leitura, voltar. Toda hora eu pensava nele. E esse daqui tá sendo um pouco, assim, difícil de sentar pra ler, sabe? Não tá sendo uma leitura arrastada, mas ao mesmo tempo eu tô lendo sem vontade, entendeu? Aí eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu continuo a ler esse livro, mesmo sem vontade, com a chance de não gostar dele no final. Se eu pauso essa leitura e pego uma coisa mais leve pra meio que renovar o ânimo e depois voltar pra esse. Só que se eu fizer essa pausa, eu não sei se eu vou querer voltar pra esse livro, então eu estou numa eterna dúvida. Eu não sei o que eu faço. Eu gostaria que alguém me dissesse o que fazer. Eu acho que eu vou continuar lendo pra ver no que é que vai dar. Já posso afirmar pra vocês que o livro poderia ter, no mínimo, umas 100 páginas a menos. Muita coisa repetida, muita coisa detalhada que não é necessário pra história. A minha experiência, a minha primeira experiência com Nora Roberts, que eu não sei se eu já li outro livro dela, não está sendo exatamente positiva, assim, tá sendo média. É isso, eu acho que eu vou dar uma forçadinha pra ver se eu leio mais um pouco dele, e é isso, ainda tem alguns dias pra fazer esse vlog, então vamos ver. Mas é isso, essa é a minha atualização de sábado. Oi, gente! Hoje é segunda-feira e eu já fui fazer algumas coisas no centro de manhã que eu precisava fazer. Fui pra academia, já almocei e agora são 15 para as 2 da tarde. E eu estou aqui para avisar vocês que eu não vou sair daqui enquanto eu não chegar na página 350. Essa é a minha meta de hoje, eu não aceito menos que isso. Atualmente estou na página 285 e a minha meta é chegar pelo menos na página 350. Eu estou muito desanimada pra ler esse livro. Eu tenho uma preguiça enorme de pegar esse livro pra ler. Fim de semana eu não li praticamente nada, assim, se eu li umas 30 páginas foi muito dele. Eu não vou sair daqui enquanto eu não chegar na página 350, porque eu quero finalizar esse livro. Eu tinha colocado esse livro como desafio desse vlog por conta do tamanho dele, mas acabou que ele foi um desafio por conta da história, do plot, etc. Eu quero bater esse desafio e depois disso eu quero ainda ler mais um livro pra esse vlog, porque, gente, sério, eu não aceito menos do que isso. Eu estou de férias, eu estou trabalhando apenas com isso, eu só estou lendo e jogando Stardew Valley, mas enfim. Então eu não aceito menos do que ler pelo menos 3 livros nesse vlog. Essa é a minha atualização inicial da segunda-feira. Eu vou voltar aqui para atualizar vocês quando eu chegar na página 350. Me desejem sorte, tá? Mesmo que atrasado, mesmo que esse dia já tenha passado na vida de vocês, me desejem sorte, porque eu vou precisar. Bom dia, hoje é terça-feira e vamos continuar a nossa saga de ler livros de romance para esse vlog que começou bem, não está indo tão bem, mas se tudo der certo vai terminar bem. Eu acordei, já coloquei minha roupa de academia porque eu estou voltando para a academia depois de um mês sem ir. Gente, que rolê, sério. Eu fiquei doente por uma semana, 2 semanas eu fiquei assim. Por uma semana eu fiquei muito doente. A segunda semana eu comecei a me recuperar, mas eu ainda estava mal. E nas 2 outras semanas eu estava com muita tosse, eu não conseguia fazer nenhum movimento sem tossir. Então ontem foi o meu primeiro teste de academia. Eu fui na academia pra ver se eu ia ter crises de tosse enquanto eu fazia exercício e não me deu tosse em nenhum momento. Então eu estou voltando pra academia. Aí eu acordo e já coloco a roupa da academia pra não desistir de ir, né? Essa é a minha técnica. Bem-vindo ao meu TED Talk de como ir pra academia. Mas é isso, daqui a pouco eu vou pra academia, mas agora eu vou tomar café porque eu acabei de acordar, obviamente vocês estão vendo isso. E eu quero chegar na página. Não vou colocar a meta
metas hoje, mas eu quero ler bastante, eu quero chegar no mínimo na página 400, não aceito menos que isso, essa é tecnicamente a minha meta. Mas eu queria comentar um negócio com vocês, porque assim, a autora quer que a gente acredite que tal pessoa é o assassino, mas eu acho que é outra pessoa. E eu queria colocar meu palpite aqui em vídeo, antes de eu continuar a ler, porque eu quero saber se eu estou certa ou não. Por quê? Se eu estiver certa, eu vou ficar um pouquinho decepcionada, porque vocês sabem que eu não gosto de adivinhar quem é o assassino, eu gosto de ser surpreendida, então eu quero colocar o meu palpite aqui pra gente ver se eu estava certa ou não. Então, se você não quiser saber, porque é um spoiler, tá? É um spoiler de O Sinal dos Céus. Se você não quiser saber, pula aí uns 20 segundos pra frente pra você não saber do que é que eu tô falando. Eu acho, gente, que a autora quer que a gente acredite que o assassino é o Dom, mas eu acho que o verdadeiro assassino é o Rick, o xerife da cidade. Posso estar errada? Posso. Mas eu acho, eu tenho assim, olha, meu instinto tá me dizendo que quem é o assassino é o Rick pelas coisas que ele faz na história. Esse é meu palpite, vamos ver se eu tô certa depois. É isso, gente. Era isso que eu queria falar, porque vocês sabem que se eu acertar, eu vou ficar um pouquinho decepcionada e o livro vai perder uma notinha ali, com certeza meia estrela ele vai perder. Então, é isso, essa é minha atualização inicial da terça-feira. Me desejem sorte, porque hoje eu quero ler esse livro e adiantar essa leitura, porque eu não aguento mais, sério. Lembram da previsão que eu fiz alguns minutos atrás? Oi, gente! Hoje é quarta-feira e eu estou finalmente aqui para fazer um comentário final de O Sinal dos Céus, porque eu acabei de finalizar o livro. Foi literalmente 5 minutos atrás, deu tempo só de passar uma maquiagem e vir aqui gravar pra vocês. Eu acordei hoje e pensei comigo mesma, eu vou terminar esse livro, eu vou finalizar esse livro. Faltavam poucas páginas, tá? Faltavam umas 50, 60 páginas pra eu finalizar. Então eu peguei agora de manhã e o final foi bem mais rápido do que todo o livro. O que já era meio que o esperado, né? Porque a gente sabe que a maioria dos livros são assim. As pessoas enrolam muito no início pra no final as coisas se resolverem super rápido. Então eu já tava esperando que o final fosse ser um pouquinho mais rápido e foi mesmo. Foi mais fácil de ler do que o livro todo. Então vamos conversar um pouquinho sobre Um Sinal dos Céus, da Nora Roberts. Eu não vou ficar me repetindo porque eu já fiz comentários no meio da leitura, então eu não vou repetir o que eu falei, eu só vou confirmar algumas coisas que eu falei pra vocês antes. A primeira é que eu me decepcionei sim com esse livro. Como eu acabei de falar, a minha previsão para o final estava correta. Eu não vou falar qual é, caso você tenha pulado aquela parte, mas eu estou decepcionada porque eu acertei. Parece besteira falar isso? Sim. Eu estou sendo um pouco crítica demais com esse livro? Sim também. Mas por quê? Porque a Nora Roberts, gente, não é qualquer escritora. Esse não é o primeiro livro dela. Esse é sei lá que número de livro dela. Ela é muito famosa, uma escritora super reconhecida no mundo inteiro. Então eu sim esperava mais desse livro. Mas eu não me decepcionei completamente como outras leituras que eu fiz esse ano. Eu vou dar 3,5 estrelas pra esse livro. Acho que boa parte dele foi muito boa e boa parte dele não foi tão boa. Então assim, sinto que foi um livro bem equilibrado e por isso é que eu vou dar 3,5 estrelas. Eu até pensei em baixar pra 3 estrelas por conta do final, mas eu acho que 3,5 tá bem justo, então eu vou deixar 3,5 estrelas mesmo. Quando eu apresentei esse livro pra vocês lá no book haul que eu fiz aqui no canal, faz um tempinho, eu vou deixar marcado aqui no card, não sei se eu já deixei nesse vlog, mas enfim, entra aqui no card pra assistir o book haul se você ainda não assistiu. Mas quando eu apresentei esse livro pra vocês, eu disse que eu tava com muita vontade de ler, porque ele me lembrava um pouco Virgin River. Ele não exatamente foge do padrão de Virgin River, ele é um pouco parecido com a série que eu amo, que também é uma série de livros, eu vou deixar aqui caso vocês conheçam. Eu não li os livros, tá? Não posso dizer com propriedade sobre eles, mas já me falaram que os livros de Virgin River são focados na cidade, então cada livro vai contar uma história diferente de pessoas que vivem na cidade de Virgin River. Eu acho que eu não exatamente gostaria dos livros, porque pra mim o principal da história é o casal principal, assim, o casal principal é que leva a história pra mim. Então por isso é que eu gosto da série, eu acho que a série é mais dinâmica e foca bastante neles. Por isso é que eu não li os livros ainda, tá?
Não me critiquem, mas eu não acho que eu vá ler os livros de Virgin River, acho que eu vou amar apenas a série. Mas quando eu vi esse livro, vocês podem ver na capa, vocês podem ver a sinopse, eu achava que era um livro parecido com Virgin River. Então, assim, uma cidadezinha, uma mulher que tá tentando sair de dificuldades, uma mulher que tá tentando evoluir, sabe, meio que se curar, e ela acaba encontrando o único bonitão da cidade que se apaixona bem por ela. Eu achava que era essa pegada. Eu não tinha lido a sinopse direito, por isso a minha confusão com relação ao thriller, o que não é exatamente um thriller. Eu acho que esse livro é um mistério muito leve, porque claramente a gente consegue descobrir quem é o assassino no meio da história. Eu não fiz um esforço enorme pra descobrir, eu não fiz um esforço enorme pra detonar esse livro pra vocês. Eu simplesmente cheguei na metade do livro e concluí que o assassino era tal pessoa e era tal pessoa. Fim da história, assim, não fiz nenhum esforço extra pra descobrir quem era. Mas eu gostei das personagens, eu acho que esse livro traz um gostinho de Virgin River. Então se você, assim como eu, gosta da série, talvez você goste desse livro porque ele é uma cidadezinha pequena, as pessoas ficam se metendo na vida um do outro, pessoas muito legais, os personagens secundários são muito fofos, assim, pessoas que se importam com as pessoas da cidade. É como se fosse uma grande família, sabe? Então, se você gosta dessa pegada, talvez você goste de Um Sinal dos Céus, porque eu sinto que nessa parte os dois livros, ou as duas histórias, são bem parecidas. Mas com relação ao mistério, achei que foi uma coisa muito ultrapassada, uma coisa que a gente já viu outras vezes, uma coisa que não precisei me esforçar para descobrir o que estava acontecendo, e eu achei que esse livro enrolou muito em muitas partes. Alguns vídeos atrás eu falei pra vocês que esse livro poderia ter 100 páginas a menos, e com certeza ele poderia ter 100 páginas a menos. Tem capítulos que nada acontece, tem capítulos que é literalmente a rotina das pessoas, e eu não vejo problema nisso, contanto que seja um livro sobre a rotina das pessoas. Mas ele não é, porque se vocês pegarem aqui na capa, vocês vão ver que ele parece ser um livro alucinante. Sério, eu vou ler o que tá escrito aqui pra vocês entenderem qual a entonação que eu acho que as pessoas pensaram. Eu acho que o editor, quando viu essa capa, pensou nessa entonação. Um sinal dos céus, uma mulher no limite, uma luta pela sobrevivência. Um sinal dos céus, uma mulher vivendo a sua vida até se deparar com um mistério. Essa é a pegada do livro. Eu achei que foi uma história equilibrada, eu fiquei decepcionada porque eu estava esperando sim mais coisas de Nora Roberts. Não sei se eu vou ler mais livros da autora, talvez se eu tiver com vontade de ler algum livro com essa pegada, eu possa pensar em ler alguma coisa da Nora Roberts. E tem algumas coisas nesse livro que me incomodaram, coisas específicas. E eu vi algumas pessoas falando sobre isso no Scooby. Quando eu entrei pra cadastrar o livro que eu estava lendo no Scooby, eu vi algumas pessoas comentando sobre isso e eu também me incomodei com essa questão. Porque assim, a protagonista passa por um trauma bem grande, não vou falar qual é, mas ela passa por um trauma bem grande. E aí depois ela tem que lidar com as consequências desse trauma. Então ela acaba ficando muito tempo sem comer, ela não é mais a mesma pessoa, ela tem alguns episódios, então ela acaba diminuindo muito mesmo a alimentação dela. E ela emagrece muito. E isso é lembrado todos os capítulos. Gente, em todos os capítulos as pessoas comentam o peso da protagonista. E quando ela conhece o bonitão da cidade, né, o Brody, e eles começam a se relacionar, que lá pelos 50% do livro eles já estão juntos, que também foi um comentário que eu fiz que me incomodou, ele coloca um apelido nela de magrinha. Isso é mesmo necessário? Será que é mesmo necessário ficar comentando o peso da garota toda hora? Será que é mesmo necessário que o apelido dela, de tantos apelidos que poderiam ter sido criados, seja magrinha? E assim, gente, eu achei isso desnecessário pra história. Acho que sim, isso poderia ter sido citado porque é um problema, ela claramente tem um transtorno alimentar, então isso poderia ter sido abordado de outra forma, não todo mundo comentando do peso da garota todo capítulo. E eu nem tô brincando, eu acho que é todo capítulo mesmo, assim, real. Isso me incomodou, pessoas comentaram, eu concordo com essas pessoas. E é isso, gente, eu nem sei mais o que eu tô falando, eu não fiz roteiro, eu só sentei aqui pra conversar com vocês. Me decepcionei, mas ao mesmo tempo foi uma história ok, sabe, foi uma boa história. Se tivesse 100 páginas a menos, teria sido muito melhor. Então por isso é que eu vou dar 3,5 estrelas para Um Sinal dos Céus de Nora Roberts. E o desafio desse vlog está completo. Foi um belo desafio, mas agora, pelo amor de Deus, gente, eu quero pegar um livro leve, um livro bem levinho, bobinho, nada de assassinato, nada de luta pela sobrevivência. Eu quero uma coisa bem leve pra eu comentar com vocês. Então, eu acho que eu vou pegar aqueles e-books que eu comentei com vocês de Pôr do Sol em Nova York, um encontro em Nova York, eu nem sei o que eu tô falando. Vou deixar a capa dos livros aqui com os títulos reais, tá? Pra vocês saberem qual é. Então, eu acho que eu vou pegar esses livros aqui, porque eu tô sentindo que eu vou gostar mais deles. É isso. Estamos avançando nesse vlog, eu quero ler mais alguma coisa pra comentar com vocês. O primeiro livro foi incrível e o segundo livro foi mais ou menos a vida da leitora, né? Então essa é a minha atualização da quarta-feira.
pouco mais claro como é que tá a minha situação com esses livros. Eu sei que não é uma trilogia em si, eu sei que existem mais livros do que apenas os 3 primeiros, mas eu estou focando nos 3 primeiros porque é isso que eu tô interessada. Ano passado eu queria muito ler livros de romance durante a época do Natal, e eu não tava encontrando livros que fossem únicos, não em português, sabe, traduzidos com preço bom. Então eu peguei o terceiro livro dessa série, que eu já nem lembro mais como que é o nome. Eu peguei pra ler durante o Natal, foi bem legal, assim, normal. Gostei do livro, achei ok, segui com a minha vida. Aí eu comprei o outro livro achando que era o primeiro, mas era o segundo que eu tinha comprado. Eu li 50%, achei que as coisas foram um pouco rápido demais. Eu não tava curtindo tanto esse livro, por isso é que eu deixei ele em 50%. E ele tá lá parado no meu Kindle, está aqui parado no meu Kindle desde essa época em 50%. Aí ontem eu comentei com vocês que eu tava interessada no primeiro livro da série, que é Amor em Manhattan. Olha que confusão que eu fiz, né? Mas enfim. Eu peguei o primeiro livro pra ler. Quando eu abri o livro, eu vi aqui nas informações do Kindle que as pessoas tinham lido em média em 5 horas, então achei que seria possível ler apenas ontem esse livro. E eu consegui, porque eu fiquei tão presa nessa história que eu não conseguia parar de ler. Então eu vim comentar com vocês sobre o que é que eu achei de Amor em Manhattan. Amor em Manhattan vai contar a história da Paige. Ela é uma das 3 amigas que faz essa série acontecer. Cada amiga tem um livro próprio e a Paige é quem começa essa trilogia. Ela é como se fosse a líder do grupo, porque é ela quem consegue organizar o trabalho das 3. As 3 trabalham numa empresa só que logo no primeiro capítulo elas ficam sabendo que elas estão demitidas dessa empresa. Era uma empresa de eventos, elas eram responsáveis por criar eventos. A Paige é mais essa parte organizacional, e nós temos as 2 outras amigas que não são foco desse vídeo, mas que cuidam da comida e das flores. Então a Paige é como se fosse a pessoa que coloca todos os dons e os talentos juntos pra formar um evento bom. E a Paige tá muito preocupada porque ela foi demitida, ela tava esperando uma promoção e ela acabou sendo demitida, e aí elas decidem criar a própria empresa. Mas esse livro vai focar na relação da Paige com o Jake, que é o melhor amigo do irmão mais velho da Paige. É um clichê, eu sei, mas calma que ainda tem muito mais. O Jake é aquele típico cara bonitão, bad boy, que é super milionário, porque ele é muito inteligente na área da tecnologia. Quando ele era adolescente, ele começou a demonstrar um certo dom para lidar com tecnologia, para hackear, sabe, para criar programas de segurança para empresas. Então foi assim que ele criou a empresa dele. Então assim, ele é aquele típico cara bad boy milionário que pega todas e é isso. Só que a Paige e o Jake têm uma história. O Jake acabou entrando na família deles porque ele é o melhor amigo do irmão mais velho da Paige, né? Então ele acaba meio que entrando na família e eles se apaixonam, assim, adolescentes. Ela, pelo menos, claramente está apaixonada por ele. E as coisas não dão certo quando eles são adolescentes e fica um clima muito estranho no ar, assim. Eles não conseguem mais ser amigos desde essa época que as coisas não deram certo. Então eles têm essa questão meio que amigos para inimigos para amantes. 2 clichês incríveis que a gente gosta, pelo menos eu acredito que a maioria de vocês, assim como eu, gosta também. Esses são os 2 primeiros clichês desse livro. E por que eu tô falando isso, gente? Porque esse livro é um prato cheio dos clichês. Porque não tem só esses, tem outras situações super clichês e que pode parecer muito, mas que nesse caso funcionou pra mim. Eu vou tentar listar os clichês. Se vocês não querem saber, pula, tá? Caso seja um spoiler pra vocês. Eu acredito que a maioria de vocês já tenha lido esse livro, porque ele é um pouquinho antigo aqui no Brasil, mas enfim. Nós temos os amigos amantes e inimigos amantes. Nós temos o elevador que para de funcionar. Uma noite sem compromisso, que tem muito compromisso por trás. Nós temos o cara pegador que é apaixonado há muito tempo por uma mulher e ele não consegue largar essa vida porque ele tem problemas do passado. Nós temos o clichê de falta de comunicação, que é uma coisa que sempre me incomoda, mas que nesse caso funcionou, porque o leitor sabe a verdade desde o início e a gente percebe que a situação é um pouco mais complicada do que apenas falar um com o outro. Então eu não me incomodei com essa questão nesse livro, mas a maioria dos livros me incomoda nessa questão de falta de comunicação. Enfim, gente, esses são só alguns clichês que aparecem e eu não conseguia parar de ler. Eu comecei esse livro, eu não sabia exatamente o que esperar dele. Eu já tinha lido os 2, mais ou menos, né, os 2 outros livros da trilogia, mas esse eu tava com medinho, porque ele tinha muitos clichês e ele aparenta ter muitos clichês logo na sinopse, quando você pega pra ler. Então eu tava com medinho de pegar ele, mas eu não consegui parar de ler. E eu não consegui dar uma nota menor do que 5 estrelas. Eu sou bem chata pra romance, como vocês puderam ver nesse vlog. Eu tenho muitas coisas pra criticar em livros, eu sempre falo que alguma coisa não funcionou pra mim. É
muito difícil um romance ser 5 estrelas, mas esse eu não consegui dar menos do que 5 estrelas. Eu não consegui falar uma coisa negativa sobre ele, porque eu achei que essa parte dos clichês fosse algo negativo, mas é tanto clichê junto na história que meio que funcionou, sabe? Eu não consegui achar um defeito nesse livro pra comentar com vocês, então eu achei justo dar 5 estrelas pra ele. Eu tenho certeza absoluta, mesmo com o segundo volume em 50% ainda, que o primeiro livro é o melhor da trilogia e que ele é o meu favorito da trilogia. Eu não tava curtindo muito o segundo livro e eu não sei se eu vou terminar. Nesse vlog eu tenho certeza que eu não vou terminar o segundo livro, até porque eu tô meio apegada agora com os personagens do primeiro livro, mas eu tenho certeza que esse é o melhor da trilogia. E eu agradeço a minha amiga Karen, porque ela sempre me indicava o primeiro livro. Quando eu peguei o terceiro pra ler, que eu coloquei no Scoob, no Goodreads e tal, aparece no meu Twitter também, a Karen comentou: o primeiro é o melhor, você vai gostar do primeiro. E ela estava certa, o primeiro foi o melhor, eu adorei o primeiro. E eu realmente não acho que eu vá gostar do segundo a ponto de superar o primeiro. E o terceiro eu tenho certeza que não foi, porque eu acho que o terceiro eu dei 3 estrelas e meia pra ele, alguma coisa assim. Mas o primeiro, eu me identifiquei bastante com alguns pontos da protagonista, sabe? Alguns pontos da vida dela, da personalidade dela. A Paige é uma mulher que tenta ser forte e ela tenta meio que mostrar pros outros que ela é forte, mas ela não é, e ela sabe disso. Ela tem muitas dificuldades, ela tem muita dificuldade em pedir ajuda pros outros, ela quer sempre fazer tudo sozinha, ela quer sempre fazer as coisas funcionar com o mérito dela, sabe, assim, com o mérito próprio, sem pedir ajuda pros outros, e eu sou um pouco assim, e é uma coisa que precisa ser trabalhada, sabe, e achei legal que isso também foi abordado no livro, as pessoas falam isso pra ela e tal, então assim, eu gostei muito, gente, sério, eu gostei muito, muito mesmo, tô apegada com os personagens desse primeiro livro, tenho certeza de que eu não vou ler o segundo agora, porque eu não consigo me desprender do primeiro pra ler o segundo, mas também tenho certeza de que eu não vou gostar tanto do segundo quanto do primeiro, e o terceiro, né, já tá com a história finalizada. Então é isso, essa foi a minha opinião de Amor em Manhattan, uma surpresa, porque eu tava esperando não gostar desse livro, e acabei amando esse livro. Então é isso, gente. Esse é o meu comentário da quinta-feira. E aí eu acho que dá tempo de ler mais um livro nesse vlog, antes de eu ter que ler Cinder. Não sei se vocês lembram, mas alguns vlogs atrás, acho que foi um vlog atrás, eu comentei que eu tava fazendo uma leitura conjunta de Cinder, e eu ainda estou fazendo esse mês. Então eu preciso finalizar a metade do livro ainda que ficou pra trás, porque eu comecei esse vlog. Mas eu acho que dá tempo de ler mais um livro antes de eu pegar Cinder, porque se ele for no ritmo de Amor em Manhattan, eu tenho certeza de que vai dar tempo. Mas eu vou mostrar um negócio pra vocês agora pra justificar a minha escolha. Então, gente, eu tenho essa planilha onde eu controlo as minhas leituras. Na verdade, eu comecei essa planilha esse ano e estou controlando as minhas leituras de 2022 aqui. Eu desisti já de colocar, assim, pra ler livros, metas de livros pra ler, sabe, de TBR, porque, enfim, gente, a gente perde o controle das coisas. Então eu fiz essa planilha só pra eu controlar mais ou menos os livros que eu leio e os livros que eu compro. Aqui eu tenho uma pilha de livros lidos, físicos, e aqui livros comprados. Como vocês podem ver, aqui, ó, eu já li 2 livros a mais do que os livros que eu comprei esse ano. Então, tecnicamente, eu poderia comprar um livro aqui, que eu não vou comprar porque eu vou na Bienal e tenho certeza de que essa lista vai aumentar mais. Mas, enfim, essa parte dos livros físicos tá super equilibrada, como vocês podem ver. Agora, aqui, a parte dos e-books, tá vendo? Eu comprei 4 e-books esse ano e eu li esses daqui, ó, 5. Tá vendo que tá bem desequilibrado? Esses 2 e-books comprados estão a mais no meu controle. E assim, não é uma coisa que tem que acontecer, sabe? Não é uma coisa que eu exijo que seja assim. Mas é uma coisa só pra eu manter o controle, pra eu não ficar com o meu Kindle cheio de livro. Então, ó, Amor em Manhattan tá aqui e ele acabou de entrar nesse quadrado. Então agora eu acho que eu vou ler um e-book pra tentar equilibrar um pouquinho mais essas 2 colunas aqui. Até porque grande parte, olha, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, grande parte dos livros que eu li esse ano, e-books, foram do Kindle Unlimited. Então eles não entram nessa pilha de livros que eu posso comprar, entendeu? Porque eles estavam no Kindle Unlimited, então não faz sentido eu colocar eles aqui. Por isso é que eu tenho que ler mais um e-book. Mas é isso. Então é isso aí que vocês viram que eu tentei explicar pra vocês. Por isso é que agora eu vou pegar mais um e-book. E pra eu ficar mais ou menos naquela lista que eu fiz no início do vlog, eu vou pegar Clube do Livro dos Homens, que eu acho que vai ser o livro que vai ser um pouco mais rápido pra eu conseguir ler um pouco mais rápido pra finalizar esse vlog aqui pra vocês e a gente ter 4 livros lidos. Então já vou até abrir ele aqui e baixar. Essa vai ser a minha próxima leitura. Em média, as pessoas estão lendo em 6 horas e 57 minutos, mas ele tem 338 páginas. Ele não é muito grande, então talvez eu possa ler um pouquinho menos do que isso. Entre hoje e amanhã, eu acho que talvez eu consiga ler. Então, eu não quero colocar metas, porque, né, gente, pra gente não alcançar as metas é muito fácil. Mas é isso. Então, essa vai ser a minha próxima leitura, Clube do Livro dos Homens. Espero que ele seja tão fluido quanto Amor em Manhattan. Mas esse é o meu comentário da quinta-feira. A gente se vê mais tarde hoje, porque eu vou gravar alguns clipes com certeza. E amanhã, com certeza, também volto pra gente comentar um pouquinho sobre o andamento da minha leitura. É isso, e a gente se vê numa próxima.
gente! Hoje é segunda-feira e eu estou de volta para comentar uma última vez sobre uma leitura feita nesse vlog aqui. Eu vim comentar sobre Clube do Livro dos Homens porque eu tenho coisas a comentar sobre esse livro. Eu fiquei de olho nesse livro desde que ele saiu lá fora com um título muito melhor, devo acrescentar. Lá fora ele é Bromance Book Club, que faz muito mais sentido, mas eu entendo a dificuldade em traduzir esse título, então eu vou deixar passar essa, vou passar um paninho pra esse título. Mas eu fiquei de olho nesse livro desde que ele saiu lá fora porque ele chamou muito a atenção, pelo menos a minha atenção, e eu acredito que a de mais gente também, por conta da premissa dele. Clube do Livro dos Homens vai contar a história do Gavin, que é um jogador de beisebol profissional, e o Gavin está com o seu casamento destruído porque a sua mulher acabou de pedir o divórcio. Ele é casado com a Tia faz 3 anos e eles têm 2 garotinhas gêmeas, e o casamento deles aparentemente ia bem na cabeça do Gavin até um dia em que a Tia pede o divórcio porque ela não quer mais ficar casada com ele, ela não aguenta mais essa situação do casamento. E o Gavin vê o seu mundo cair do dia pra noite e ele fica muito chateado. E ele está claramente na pior, tanto que os seus amigos ali do time, né, os outros jogadores do time, alguns percebem isso e decidem fazer alguma coisa a respeito. É aí que alguns jogadores do time dele e também outros caras de fora da cidade, assim, sabe, não exatamente ligado com o time, mas eles são amigos e eles formam um clube e eles decidem contar pro Gavin que eles têm esse clube do livro para homens. Porque eles acham que eles podem salvar o casamento do Gavin se o Gavin entrar nesse clube e entender o que é que as mulheres gostam através de livros de romance. Basicamente, nesse clube, vários homens se juntam para melhorar o casamento ou para salvar o seu relacionamento, sei lá, se é mulher, namorada, enfim. Eles se juntam para ler livros de romance porque eles entendem que os livros de romance muitas vezes são escritos por mulheres para mulheres. Então é como se as mulheres escrevessem manuais de como elas gostariam de ser tratadas e de como elas gostariam que o relacionamento delas funcionasse. Livros de romance, basicamente, como a gente conhece. E eles entendem que isso é um manual para eles melhorarem as relações deles, ou até para conquistar uma mulher nova, né, começar um relacionamento da forma correta. E eles decidem contar pro Gavin que eles têm esse clube, porque até aquele momento o Gavin não sabia da existência desse clube, porque ele achava que tava tudo bem, então não tinha necessidade dele conhecer esse clube. Então o Gavin entra no Clube do Livro dos Homens e juntos todos eles vão tentar salvar o casamento do Gavin através de um livro específico que eles escolheram justamente para a situação do Gavin. E essa é a história. O Gavin vai tentar reconquistar a esposa dele através do livro que ele tá lendo e dos conselhos dos amigos que também estão participando meio que desse esquema para salvar o casamento do Gavin. E eu tenho coisas a comentar sobre esse livro porque eu achei ele bem mediano, assim. Eu dei 3,5 estrelas, mas eu tenho coisas negativas e positivas para comentar sobre ele, por isso é que eu quero fazer esse vídeo aqui comentando um pouquinho com vocês. Eu vou começar com os pontos negativos porque eu acho que as más notícias podem ir antes, né, nesse comentário. Então eu vou começar citando os 2 personagens principais, o Gavin e a Tia. Eu não gostei do casal, eu não gostei das ações individuais deles, eu não gostei das 2 personagens. Eu achei que eles não funcionaram muito bem pro que eu gosto. O Gavin é um cara muito ingênuo, muito. Ele é aquele cara que tem, assim, uma carreira muito promissora, ele tem muito dinheiro, ele tá num time de beisebol, ele é famoso, ele tem um corpão, ele é bonito, ele é casado, tem 2 filhas, mas parece que ele não tem ideia do que ele tá fazendo. Parece que ele não tem ideia do que é tratar uma mulher, conversar com uma mulher, estar com uma mulher. Sério, eu fiquei surpresa dele casar, pra vocês terem noção de como ele é. Mas eu acabei dando uma passadinha de pano nisso, assim, tentei relevar essa parte dele, porque se não fosse por isso, o livro não existiria, entendeu? Ele precisava de ajuda dos amigos para entender como lidar com a mulher dele, então ele tem que não saber fazer as coisas pro livro fazer sentido. Não sei se vocês estão me entendendo. Apesar dele ser um cara muito ingênuo, que não tem ideia do que tá fazendo, eu tentei relevar um pouquinho essa situação, porque senão o livro não faria sentido de existir. Só que eu acho que ele se esforça pouquíssimo, assim, pra realmente entender os problemas da mulher dele. Ele vive tentando consertar as coisas e eu não gostei muito disso. Eu acho que não sei, assim, ele ficou tentando consertar muito, sabe? Ele ficou pisando muito na bola, depois tinha que pedir desculpa. Ele não sabia o que ele tava fazendo. E depois de um tempo isso ficou cansativo, assim. Parecia que ele não tava aprendendo nada com o clube que ele tava. Eu não gostei dessa parte, não gostei muito do Gavin nessa questão. Já a Tia, eu gostei da personagem dela. Eu acho que ela é uma mulher muito forte. Mas eu não gostei das decisões que a autora tomou pra vida dela. A Tia, ela é, assim, supostamente uma garota super rebelde, uma garota
garota super forte, feminista, que lutava pelas coisas e tal, até ela conhecer o Gavin. Aí ela acaba meio que se perdendo e virando mãe. Ela entra no papel de mãe e de esposa, sabe? Então ela meio que perde a sua personalidade. Até aí tudo bem, eu vejo isso assim como algo muito realista que acontece com muitas mulheres. Só que a Tia, ela tem muitos e muitos problemas do passado, muitos. E ela não faz terapia. Ela tem assim tudo isso guardado dentro dela. Isso prejudica as relações pessoais dela atualmente. Só que ela não faz terapia. A autora não coloca ela na terapia e ela claramente tem muitos problemas que estão afetando o relacionamento dela agora. E aí isso me incomodou, porque eu acho que os dois deveriam fazer terapia de casal, mas enfim, gente, isso é uma opinião pessoal, porque assim, as coisas que surgiam na história, sabe, os diálogos e os problemas, eu fiquei... Mas como que isso vai ser resolvido, entendeu? Porque pra mim, esses problemas são muito grandes pra serem resolvidos com um livro de romance. E a terceira coisa negativa é que eu não gostei do final, assim, eu gostei do final, mas eu não gostei do ritmo do final. Pra mim foi tudo resolvido, assim, muito magicamente, justamente por conta desses problemas que eu acabei de comentar com vocês. Parecia que tudo era tão grande, que tudo era tão problemático e no final tudo foi resolvido em 2 minutos, sabe? Então eu não gostei muito do ritmo do final. Achei que ficou faltando uma conversa muito real deles no meio do livro, mas essas são as minhas coisas negativas. Basicamente eu não gostei da história desse primeiro livro e vocês vão entender por que eu tô falando isso. Agora, a grande coisa positiva desse livro, que foi o que manteve a nota em 3,5 estrelas, é o fato do livro ter essa premissa, da autora criar essa série que me fascinou. Gente, sério, essa série me fascinou. Assim, a ideia da autora de criar um clube de livros dos homens, onde eles leem livros de romance, isso é fascinante pra mim. Eu não consigo entender como que não surgiu antes, sabe? Mas eu achei super original e eu gostei muito, muito, muito mesmo das cenas coletivas do livro. Então, quando o Gavin estava com os seus amigos no clube de livro dos homens, tudo fazia muito sentido. E eles são tão engraçados e tão espirituosos. Cada amigo dele, né, cada homem que participa desse grupo tem uma história pessoal, tem algo a acrescentar na vida do Gavin. E juntos eles formam um grupo muito engraçado, assim, muito cômico. Todas as cenas coletivas me fizeram rir e todas as cenas coletivas foram maravilhosas. Por isso é que eu digo que eu não gostei da história principal deste livro, mas eu gostei muito da ideia do livro. Por isso é que eu vou sim continuar a ler essa série, porque assim, eu tô muito animada pra ver as outras histórias dos outros personagens secundários que estavam nessa primeira. Pelo que eu entendi, já tem 4 livros publicados da autora. Então nós temos a história do Gavin agora, depois os outros 3 são outros 3 personagens secundários, cada um com a sua história individual, mas eu creio que o fundo das histórias vai ser esse clube de livro dos homens, então eles vão sempre aparecer um na história do outro, sabe? E isso é o que me deixa animada. Isso balanceou muito os pontos que eu não gostei da história, sabe? Ficou um livro bem equilibrado. Um último comentário é que eu não sei o que sentir, porque assim, eu citei pontos positivos e pontos negativos, mas essa questão eu não sei como me sentir sobre. O livro, como eu falei, é uma história de romance contemporânea, só que no livro, na história, eles escolhem um livro de romance de época pra ajudar o Gavin a recuperar o casamento e tal. E existem algumas passagens desse livro de época no meio da história. Então assim, você está lendo um romance contemporâneo e de repente você lê um capítulo de época, depois você volta pra você entender as decisões e as ações do Gavin, porque ele meio que tava se baseando nesse livro. Eu gostei da história do romance de época, não foi um problema, a história foi legal, mas eu não gostei dessa quebra de ritmo, sabe? Então você tá lendo um romance contemporâneo, de repente quebra o ritmo e você lê um romance de época. Eu fico um pouco apreensiva com essas mudanças no meio da história, eu tenho dificuldade quando muda assim, que é o primeiro que eu li, que muda o estilo de livro dentro do livro. Eu sou assim quando tem mudança de ponto de vista, quando passa de uma narrativa de um personagem pra outro personagem, eu fico um pouco, sabe, um pouco perdida. E também quando tem flashback, então quando muda do presente pro passado, passado presente, eu não curto muito isso. Eu gosto mais de livros que são a mesma coisa do início ao fim, mas é uma coisa assim totalmente pessoal, porque eu demoro um tempinho pra me acostumar, sabe, à mudança. E isso atrapalha um pouquinho a minha leitura. Mas esse é o último comentário e é isso, gente. Foi um livro super equilibrado. Eu recomendo sim pra vocês, porque eu acho que vocês podem gostar. E eu estou super, super, super animada pra ler o segundo volume dessa história, porque eu acho que vai ser o meu favorito. Pelo menos assim, eu estou chutando alto, porque eu gostei muito das 2 personagens principais, que no primeiro livro são as secundárias. Então eu gostei deles individualmente na história.
história e eu acho que juntos eles vão fazer muito sentido. Então eu tô bem animada pra ler esse segundo volume e eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu espero que logo. Então essa é a minha opinião de Clube do Livro dos Homens. E é isso, gente, esse foi o nosso vlog lendo romances. Eu fiquei mais ou menos 1,5 semanas lendo romances. Foi um vlog muito divertido de fazer, porque assim, as minhas leituras foram leves, mesmo com as minhas decepções. Eu não fiquei assim, sabe, arrastando leituras, menos um Sinal dos Céus, mas eu não fiquei decepcionada, sabe, porque eu acho que o romance nunca vai realmente me decepcionar. Eu vou sempre ter coisas positivas e negativas pra falar sobre romances, porque são leituras leves, são leituras que me distraem, são leituras que eu gosto de fazer. Eu não ligo de ler um romance depois do outro, sabe, que foi o que eu fiz com vocês nesse vlog. E eu espero fazer mais vezes, espero também que vocês tenham gostado dos meus comentários, das minhas leituras nesse vlog. Espero que vocês já tenham comentado conforme vocês foram assistindo esse vlog, mas deixa aí o seu comentário final do que é que você achou dessa experiência. Se você gostaria que eu fizesse mais vlogs onde eu leio apenas um gênero de livro, então um vlog lendo thriller ou um vlog lendo fantasia, o quadrinho também, um vlog lendo quadrinhos que eu vou fazer, já tá na minha lista, não se preocupem. Comenta aí se você gosta dessa ideia de juntar um gênero só num vlog. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, porque me ajuda a chegar em pessoas novas, pessoas que talvez não me conheçam e que podem gostar desse vídeo. Aproveita para se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, para você não perder nada do que vai vir nas próximas semanas, porque eu estou sempre falando das minhas leituras e eventualmente de um joguinho ou outro, como vocês viram aí. Eu estou atualmente viciada em Stardew Valley. Falando nisso, eu vou deixar marcado um vídeo aqui no card, eu sei que a gente tá no finalzinho, caso vocês ainda não conheçam esse jogo, porque vale muito a pena e vocês precisam jogar. Agora sim, eu fico por aqui, espero muito que vocês tenham gostado de todo esse vlog. A gente se vê num próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!